Muito bem, o República está de volta. Um grande abraço a todos vocês que acompanham a STZ TV, o canal 59, Sertãozinho, Pontal, Barrinha, Cruz das Posses. Hoje nós estamos entrevistando o Dr. Plaucio Roberto Fernandes, delegado de polícia, é responsável pela investigação da saúde na cidade. Doutor, quando a gente fala de Sertãozinho, investigação na saúde, envolve também o distrito de Cruz das Posses ou não? Envolve sim. Eu não tenho como entrar em detalhes agora, mas de alguma forma envolve, né? Não como o foco principal, mas envolve, na verdade, praticamente todas as unidades, né? Saúde, de alguma forma ou de outra, aparecem na investigação. O senhor tinha uma vertente, apareceu uma segunda vertente. Em quanto tempo o senhor acha que vai concluir o inquérito? É difícil afirmar, porque essa segunda vertente eu não sei até onde vai chegar. Eu estimava uma coisa, para você ver, no início da investigação, e eu acabei me deparando com uma situação muito maior do que eu imaginava. Essa segunda vertente, a gente tem ideia, mas deve levar mais alguns meses essa investigação. Doutor, de repente, pelos rumos aí que estão sendo tomados, pode acontecer um terceiro esquema também ou não? Na verdade, tudo pode acontecer, né? A gente começa a trazer pessoas que aparecem de alguma forma envolvidas, essas pessoas acabam delatando outras ou informando alguma outra situação, e aí isso pode se desdobrar assim para uma terceira vertente, né? Como ocorreu na primeira. Em razão da primeira investigação e dos depoimentos colhidos e da análise da documentação, a gente conseguiu chegar numa situação similar que também acontecia lá, que também envolve desvio de dinheiro. Pode o intimado, no caso aí, a pessoa sendo acusada, ela chegar lá na Polícia Civil e dizer, não vou falar nada, só vou falar em juízo. Pode acontecer isso? Pode. Quando a pessoa ela já é alvo oficial da investigação, a pessoa realmente investigada, que a gente trata como indiciado, ela tem esse direito de não dizer nada, né? Mas é um problema que eu não estou tendo. Todos que eu tenho chamado para interrogar ou para inquirir, eles têm respondido às minhas perguntas, né? Todos colaboraram? Sim, colaboram respondendo às minhas perguntas, né? Na versão deles, né? Eles dizem em defesa deles algumas coisas, né? Mas muitos têm confirmado e confessado o crime, participação efetiva no crime. A gente conseguiu colher provas tão fortes, tão importantes, que ao confrontar essas pessoas com essas provas, a gente exibe, essas pessoas, elas acabam falando, olha, eu não tenho saída, eu vou confessar para o senhor que realmente eu tive participação nesse esquema, da seguinte forma, era assim, era assado, outras pessoas também estão envolvidas. Então, muitas pessoas têm cooperado com a investigação. Por isso que eu tenho certeza absoluta num final muito bom para a investigação, bom do ponto de vista da justiça. O senhor se surpreendeu com os depoimentos ou não? E as pessoas mostram desespero, arrependimento ali na hora ou não? Eu me surpreendi, sim. Eu me surpreendi pelo volume e pela forma como já estava muito estruturado e organizado dentro da Secretaria. Estava acontecendo de uma forma muito natural lá dentro, esse esquema, então, e de uma forma bastante organizada e rápida. A forma como o dinheiro saía da prefeitura e entrava e ia parar na mão das pessoas era uma forma muito rápida e muito bem articulada. Então, eu me surpreendi, sim. A outra pergunta eu não me lembro. Se havia arrependimento e desespero das pessoas ao prestar o depoimento? Ah, sim, existia sim. Algumas pessoas se arrependeram, se manifestaram, inclusive mostraram emoção lá na hora de serem ouvidas, né? Algumas se arrependeram, né? Muitas dizem que, na verdade, foram envolvidas sem saber em que estavam se envolvendo, né? Que foram só usadas, que não sabiam que estavam se envolvendo e acabavam se emocionando. Então, houve sim uma certa comoção entre o pessoal. A Câmara Municipal montou uma comissão de inquérito. Essa comissão de inquérito passa a investigar também o caso. Isso ajuda a polícia, atrapalha, é bom ou não é tão bom esse envolvimento agora político em relação à investigação da saúde? A única preocupação, eu até tive reunião com eles ontem, a comissão me procurou lá, é não deixar isso aí tomar um rumo político, né? Isso aí, na verdade, se tem que funcionar, que seja para auxiliar a polícia a esclarecer algum outro detalhe, embora a gente já tenha uma linha, uma prova muito forte, né? Mas é um direito e os vereadores representam, né,
a população, né? Cada um daqueles vereadores representa uma parcela da população. Eles têm o direito de querer colaborar e eu acho salutar, sim. Desde que não parta para esse lado político, de querer prejudicar politicamente alguém ou ter algum lucro político nessa questão, desde que a coisa fique no ponto de vista técnico, eu acho que é muito salutar. Mesmo porque a polícia já está com a investigação muito adiantada, né? E eles estão começando agora um trabalho de CI, de uma comissão de inquérito da Câmara para apurar os fatos. Mesmo porque envolve servidores municipais, envolve dinheiro público e a Câmara tem a obrigação de estar investigando, né? De estar acompanhando todos os fatos relacionados à política. Mas, doutor, em cima dessa investigação, o senhor entende que pode ser o início, ou até mesmo pode ser como que eu posso dizer, pode ser um exemplo para que em Sertãozinho, na região, outros servidores e outras pessoas não queiram participar de algum tipo de esquema? E esse pode ser um trabalho da polícia, uma investigação que pode inclusive servir de grande exemplo para evitar que futuros esquemas de fraude possam acontecer? Eu tenho certeza disso, que isso vai acontecer e já está acontecendo. Daí porque a nossa dedicação é muito grande em cima desse caso, para que sirva de exemplo, né, e que previna que esse tipo de esquema aconteça novamente na nossa cidade ou em outras cidades da região. Então, eu acho que é o principal hoje resultado disso, quer dizer, além da punição daqueles diretamente envolvidos, né, para que não ocorram novos esquemas, né, para que o administrador público, né, fique atento, vamos dizer, que um prefeito, um secretário de alguma, dependendo de qual secretaria de saúde ou de outra que seja, fique muito atento a que não ocorra isso, porque a polícia hoje fica muito atenta. Hoje, em razão de tudo que a gente está vivenciando, a gente vai ter uma atenção muito grande em cima dessa questão. Então eu vejo como um caráter educativo ou preventivo também, indireto, mas importante, esse trabalho da polícia, né? E a população, ela pode até já comemorar, porque a gente tem notícia de que a partir da intervenção da polícia, esse esquema foi estancado. Então, aquele esquema que existiu não existe mais. Pelo menos isso já foi um resultado positivo que pode se comemorar, né? E a gente tem uma notícia de uma diminuição muito grande das despesas da Secretaria. Eu não tenho oficialmente o montante, mas eu recebi de fonte fidedigna, né, de fonte confiável, de dentro da administração, de que a partir da intervenção da polícia, os gastos com a Secretaria, sem diminuição da estrutura do serviço prestado, caiu vertiginosamente. Houve uma diminuição muito grande. Então, talvez essa diferença seja o valor que eles estavam desviando. Quer dizer, isso é muito importante, porque esse dinheiro que estava, vamos dizer, vazando, né, hoje é usado em prol da população, né? Não obrigatoriamente na saúde, mas volta para o cofre da prefeitura. Mesmo porque, né, doutor, o administrador público, a Secretaria da Saúde, o município tem a obrigação de investir 15% do orçamento em saúde. De repente sai dos 15% e vai aumentando esse percentual de investimento, às vezes o administrador, no caso o prefeito, o secretário, ele pode estar achando ou pode estar imaginando que está aumentando a condição de atendimento, de melhorias no setor, a qualidade de serviço, mas na verdade, se existia um esquema por trás que os serviços não estavam aumentando ou melhorando e a qualidade não estava melhorando, e sim havia um desvio, né? Então o administrador tem que estar atento que elevar o valor de percentual investido na saúde ou em outra secretaria, por exemplo, a educação, 25%, isso não significa que, elevando esse valor, que o serviço vai ser melhor, que o atendimento vai ser melhor, que a qualidade vai ser melhor. Precisa haver realmente, né, administrativamente, ali dentro de cada uma das secretarias, se realmente está sendo bem usado, bem utilizado o dinheiro, né, doutor? Exatamente.
a questão da gestão, né? A gestão tem que ser muito bem feita, tem que ser muito atenta. Não adianta você aumentar recursos para a saúde se esses recursos não voltam em prol da população, acabam sendo desviados. Quer dizer, você está aumentando, teoricamente, o investimento na saúde, mas o reflexo não está chegando na população. Né? A gente gostaria e torce para que aumente a aplicação de recursos na área da saúde, mas que seja efetivamente aplicado, para a gente não receber e não ficar sabendo de reclamações da saúde, né? Ed. A gente tem um pouco mais de 1 minuto, né? Acho, pensando toda essa entrevista ao longo aqui do programa, eu fiquei pensando, tudo isso surgiu por causa de uma denúncia. Se não tivesse sido feita essa denúncia, o esquema estava aí ainda. Exatamente. É uma coisa de se pensar, não é? E desde uma data já de início disso aí, de 2009, já se passaram 4 anos, né? Então, poderia passar mais anos se não houvesse a denúncia. Por isso que é importante, não só nesse caso de dinheiro público, de corrupção, mas em qualquer outro caso de crime, é importante a denúncia, ou no Ministério Público, ou na Polícia Civil, na Polícia Militar, enfim, que as pessoas continuem denunciando. A denúncia, a polícia aceita, inclusive, denúncia anônima para averiguar, né, doutor? Exatamente. Foi fundamental, foi muito bem lembrado. Bem lembrado. Foi através de uma denúncia de alguém da população que sabia desse esquema, que ficou inconformado e trouxe a denúncia. Mas o mais importante é que não foi uma denúncia vaga. Olha, está tendo corrupção lá dentro da Secretaria. Não foi assim, foi uma denúncia bastante detalhada. Então, a pessoa, quando for fazer a denúncia, para a gente é muito importante, é importante ela detalhar e nos dar o máximo de elementos possível para que a investigação possa ter um bom resultado, né? Mas é fundamental. Hoje a participação da população nesse sentido, em denunciar, é importante, principalmente na questão pública, né? A gente pode ser procurado diretamente, a pessoa que quiser se identificar pode me procurar ali pode me procurar na delegacia seccional. Se ela quiser revelar o nome dela, pode revelar. Se ela não quiser, a gente tenta manter em sigilo isso daí, né? E me trazer. A gente pode analisar se é caso de alguma intervenção da polícia ou não, né? Mas as pessoas sintam-se à vontade para me procurar lá, para trazer algum fato que envolva problema de desvio de dinheiro público ou qualquer outra situação. Doutor, muito obrigado pela visita. Foi um prazer entrevistá-lo. A gente torce para que o senhor tenha muito sucesso. E a minha última pergunta é o seguinte: o senhor tem sonhos políticos? Amanhã, depois, o senhor, se for convidado a ser um dia um candidato a prefeito, a governador, o senhor teria interesse em estar administrando algum órgão, não só a polícia, que hoje o senhor administra a polícia? Quando o doutor Ottoboni sai por uma licença ou por uma necessidade, o senhor assume a seccional, o senhor hoje administra um órgão importante da sociedade. O senhor teria um sonho futuro de, quem sabe, ser um prefeito, um governador? Não, Laurenti, sinceramente não. Isso aí está fora de questão, né? Mesmo porque o senhor é novo, o senhor tem 41 anos. Não sei se isso é novo ou não, mas eu tenho 41 anos, né? Mas eu não tenho esse tipo de pretensão, não. Tudo que eu faço aqui é em razão da minha carreira e em prol da justiça e da legalidade. Então, mas eu não tenho muito esse... Mas se houver um clamor popular, esse interesse, não. Se houver um clamor popular, se houver um clamor do povo em seu nome? Não, está fora de questão. Eu prefiro ficar do meu lado investigando os crimes, investigando as coisas erradas aí, servir a população desse jeito. O senhor tem no sangue o policial mesmo? Eu acabei incorporando isso para a minha vida e eu acho que dessa forma é que eu posso trazer algum benefício para o próximo, para as pessoas, através da minha função de delegado de polícia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui no República. Prazer foi meu. Dr. Pláucio Roberto Fernandes, o moço da cidade da Terra do Sapato, o moço da cidade Franca, que hoje é delegado em Sertãozinho, já há 11 anos em Sertãozinho como delegado, é delegado substituto da seccional, é o responsável pela investigação da saúde no nosso município. Dr. Pláucio, que foi delegado de investigações também na cidade de São Paulo, tem 16 anos como delegado, como homem da polícia, estava muito atento às denúncias que recebeu sobre a saúde, está investigando, e a gente percebe realmente que existe um montante financeiro muito grande e um número de pessoas grande envolvidas nesse esquema da fraude da saúde no município de Sertãozinho. Algumas coisas muito bem lembradas aqui no programa. Primeiro, não são todos os elementos da Secretaria da Saúde envolvidos.
de um montante de funcionários, 10 hoje estariam envolvidos no esquema da saúde. Então não pode generalizar, devemos respeitar a Secretaria, respeitar todas as pessoas que trabalham hoje dignamente na Secretaria da Saúde. Outra coisa, o trabalho que é feito pela polícia, né, o trabalho sério da polícia em encaminhar todo esse inquérito para o Ministério Público. E o que foi lembrado pelo Ed em relação aí à denúncia. É importante denunciar. Qual o telefone de denúncia, doutor, da Polícia Civil? Então, existe um 97, que pode ser feito, as denúncias podem ser feitas de forma genérica para tudo quanto é tipo de crime. Especificamente sobre essa questão, pode ser ligado para mim na Delegacia Seccional 3947-3288. Muito obrigado, chegamos ao final do República. A todos uma ótima semana. Hoje o papo foi com o policial, o delegado substituto da seccional, Dr. Plaucio Roberto Fernandes. Abraço e até a próxima, com apoio e agradecimentos a GSS Brindes, do amigo Queijinho, banners na Avenida Egisto Siqueri 987. O Queijinho, que aliás foi o aniversariante deste mês de abril, dia 13 de abril, o amigo Queijinho, o Giovanni, que teve inclusive o seu carro recuperado, né, Queijinho? Daquele esquema, daquela quadrilha que foi presa em Jaboticabal, o carro dele foi recuperado no meio desse esquema de roubo, de furtos de veículos. Um abraço, amigo Queijinho. Estilo Móveis Planejados, na Avenida Alessio Mazer, 164. Planejamento aí da sua casa, nos seus móveis planejados, é com a Estilo Móveis Planejados da família Vanzella. A esses apoiadores, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa e até a próxima. Tchau.